Nós vamos continuar a nossa aula 12 e nós estamos falando sobre o que é ser servo e o que é ser voluntário. Na primeira aula, nós descobrimos que voluntário não está na palavra do Senhor. Voluntário não é algo da vontade do Senhor para nós. Por quê? Porque a obra de Deus não é feita de voluntários, mas de homens e mulheres chamados por Ele. Líderes chamados respondem ao chamado divino e não às necessidades humanas. Então vamos pensar, a obra de Deus não é feita de voluntários, mas de homens e mulheres chamados por Ele. Deus tem chamado a homens e mulheres, tem feito esse chamado para homens e mulheres buscarem a Ele, servirem a Ele. Mas Deus não quer voluntários trabalhando para Ele, e sim servos. Mas existe um outro nome de pessoas que trabalham na igreja que pode ser chamado de servo empregado. Mas, Ângela, que loucura é essa, servo empregado? Como que é isso? Não, eu não estou falando daqueles que são funcionários da igreja e que servem na igreja, não estou falando desses. Eu estou falando de pessoas convertidas que aceitaram o Senhor Jesus, que têm um pouco do coração de servo, mas ele tem muito do empregado dentro dele. E o que um servo empregado pensa? Empregados aceitam cargos. Então, assim, se eu estou na igreja e tenho cargo, então eu estou servindo. Nós não vivemos mais isso aqui no Novo Mundo. Mas existem muitos outros lugares em que são feitas eleições e aí a pessoa ela é eleita para ser secretária do coro, ela é eleita para ser professor da EBD, ela é eleita para ser vários cargos dentro da igreja para trabalhar na ornamentação, mas essa pessoa não tem aquele chamado para trabalhar numa ornamentação. Por exemplo, se eu fosse chamada para trabalhar na ornamentação, não ia dar muito certo, porque eu não tenho todo esse jeito para arrumar uma flor, fazer um arranjo e tudo mais. Então, o chamado e a vocação tem que estar dentro dessa vida de servo, desse querer ser servo. Então, não posso ser apenas um empregado dentro da igreja, porque o empregado ele vai aceitar cargos. Eu não tenho cargo. Se eu não tenho cargo, então eu não preciso fazer nada para o Senhor, porque não me deram cargo. E aí, essa mentalidade de servo empregado, ele vai querer ter um cargo. Se ele não tem cargo, ele não precisa fazer nada. Ele pensa assim. Empregados querem receber algo pelo seu trabalho. Mas, Ângela, como assim receber algo pelo seu trabalho, se está servindo e tal? Porque se não receber o tapinha nas costas, olha, você fez muito bem, olha que você é um professor maravilhoso, olha que você faz uma filmagem muito bem. Essa pessoa que tem essa mentalidade de servo empregado, quando chegar o dia de qualquer homenagem, ele está lá querendo a homenagem dele, porque ele fez o arranjo muito bem feito. Então, ele precisa de um elogio, porque ele tem mentalidade de servo empregado. É uma pessoa que precisa receber algo em troca. Você, como empregado, lá no seu trabalho, você não quer receber o teu salário? Então, isso acontece também com o servo que tem mentalidade de empregado. Empregados acham o trabalho um fardo. Vida, ó céus, agora eu vou ter que fazer esse arranjo, porque se eu não fizer esse arranjo, não vai dar certo. Mas é muito pesado para mim. Eu não aguento isso. Eu não aguento ter que dar aula para criança, porque aquela pessoa, ela foi eleita para ser professora, mas aquela pessoa não gosta de criança e não gosta de lecionar. Mas a irmã, ela dá aula tão bem lá na escola. Mas muitas vezes a pessoa que faz a coisa tão bem lá fora no seu trabalho secular, dentro da igreja ela não quer fazer isso. E aí tem um caso que eu e Rodrigues conhecemos, de uma pessoa que ele era contador, ele era assim, um ótimo contador. Isso ele fazia no seu trabalho lá fora, lá na sua empresa. E quando ele foi trabalhar, servir na igreja, colocaram ele na eleição para ser o quê? Tesoureiro. Mas aquilo para ele era algo que causava esse fardo. Fazia, mas não queria. E às vezes
Tem muita gente que aceita porque ele quer cargo, mas ele acha aquilo um fardo. E aí até um dia que ele se libertou daquilo, ele falou assim, olha, eu prefiro... Aí teve uma construção na igreja, ele falou assim, olha, eu prefiro carregar o carrinho de massa para o pedreiro fazer a construção da igreja. E aquilo para ele era uma maneira dele servir, e ele ficava feliz em fazer isso. E ele descobriu isso dentro dele e descobriu que a alegria dele era muito maior carregando um carrinho de massa do que fazendo as contas da igreja. Empregados escolhem a quem servir. Olha, vou dar um exemplo com ministra de música. Muitas vezes já aconteceu, e não digo onde, né, não digo em que igreja que aconteceu isso, mas de chegarem e falarem assim, olha, eu quero cantar só com fulano, eu não canto com ciclano, porque eu acho melhor o meu timbre junto com o dele. Eu não vou tocar com o tal baterista, eu vou tocar só com o guitarrista X. Eu não toco com a tecladista Ângela, porque eu prefiro a tecladista Sara. Então, assim, isso aconteceu em alguns lugares que eu já passei. Isso é mentalidade de servo empregado. Por quê? Ele está ali para servir, mas ele escolhe a quem e como servir. Empregados acham o trabalho, então, um fardo, querem receber algo pelo seu trabalho e eles querem, porque eles aceitam o cargo, porque o cargo é algo importante para ele. Mas daí, eu queria trabalhar com você o seguinte, que existe o cargo, que é uma posição, e existe o encargo, que é um posicionamento. O cargo, a pessoa é inflexível, então tem uma inflexibilidade, mas o encargo não, tem uma flexibilidade. Por quê? Porque encargo significa responsabilidade. E aí eu tenho, então, cargo voluntário, nós já falamos sobre isso, mas o encargo, a pessoa que pensa assim, então, encargo significa o quê? É uma pessoa que foi convocada. Atua com restrições, então nós vamos aqui, dentro do cargo, atua com restrições, espera reconhecimento, visão limitada e precisa de incentivo. Vamos lá, você consegue, vamos lá, você consegue. Não quero dizer que nós não devemos incentivar as pessoas, mas existem pessoas que só trabalham se tiver incentivo. Lembra que nós já falamos que, olha, precisa do tapinha nas costas, senão a pessoa não trabalha. Porque ela gosta do cargo e gosta do tapinha nas costas. Mas existe o encargo. Então, vamos lá, posicionamento, flexibilidade, anonimato. Então, se eu não aparecer, não tem problema. Proativo, convocado, serve sem restrições, não espera reconhecimento. Então, olha só, não preciso de tapinha nas costas para trabalhar. Então, eu quero trabalhar, mas eu não preciso nem aparecer e não preciso de ficar recebendo homenagem para aquilo. Porque eu faço, porque eu gosto. Isso está dentro do encargo. Visão ilimitada. Então, não é uma pessoa aqui, é uma pessoa que tem a visão ilimitada. E é motivado. Então, ele não precisa ficar, vamos lá, porque ele gosta de trabalhar. E aí, o versículo que nós temos em 1 Crônicas 16, 7, 8, diz assim, os sacerdotes, Benaia e Jaziel, tocavam trombetas continuamente diante da Arca da Aliança de Deus. Nesse mesmo dia, pela primeira vez, Davi deu a Asaf e a seus irmãos o encargo, a responsabilidade de ministrarem louvores ao Senhor. O que nós devemos pensar? Eu não quero ser voluntário e eu quero ter o encargo, a responsabilidade de trabalhar para o Senhor. Porque eu quero ser motivado, flexível, me posicionar. E nesse posicionamento a gente tem até que colocar assim, a nossa fé. Eu estou diante das pessoas, posicionando que eu sou firme, que a minha fé é firme em Cristo Jesus. Nós já falamos, sede firmes e constantes. Proativo, convocado, não espera reconhecimento, visão ilimitada e é motivado. Então nós já temos duas coisas. O que eu não quero ser voluntário e também não quero ser um servo empregado. Na próxima aula, nós vamos descobrir, então, o que é ser servo. Não perca a próxima aula, continua aqui com a gente, porque nós estamos descobrindo o que é ser servo e o que eu não quero ser, que é não quero ser voluntário e não quero ser um servo empregado.